Vamos ao Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião, conhecer as suas dúvidas sobre as mudanças no IRS. Como avalia esta reforma do IRS? Feitas as contas, ficaremos a ganhar ou a perder? Para nos ajudar a refletir sobre esta questão e para responder às suas perguntas, temos aqui em estúdio Paula Franco, consultora da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que vem aqui para nos ajudar a tentar perceber o que é que muda no IRS e para tentar também ajudar a esclarecer as dúvidas concretas dos nossos ouvintes. O número de telefone que permite participar no debate é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber com que expectativa olha para esta reforma do IRS e queremos saber que dúvidas tem sobre estas alterações. Para isso, já disse, temos aqui Paula Franco, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, para tentar ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Ora, depois de diversas simulações mostrarem que, afinal, as famílias sem filhos eram prejudicadas com esta reforma do IRS, o Governo decidiu alterar a proposta que tinha apresentado publicamente. Que alterações? Bom, foi criada uma cláusula de salvaguarda que tem de ser solicitada pelo contribuinte e permite calcular o IRS pelo sistema antigo. Também há alterações nas despesas com a educação que continuam, ou melhor, que voltam a ser consideradas de forma autónoma, mas com regras diferentes das de 2014, uma vez que agora é através de um abatimento ao rendimento coletável. O Presidente da Comissão de Reforma do IRS já acusou o Governo de criar aqui uma salganhada que complica tudo em vez de simplificar. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, como avalia a forma como o Governo conduziu o processo de reforma do IRS, concorda com as alterações que foram feitas nos últimos dias, e estas alterações reforçam ou diminuem a sua confiança nesta reforma? No fim de contas, qual é a sua convicção? Os contribuintes ficam a ganhar ou a perder com a reforma do IRS? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF 808-202-173. 808-202-173. Também pode colocar questões concretas. A Paula Franco, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, pode colocar questões concretas, dúvidas que tenha sobre a reforma do IRS. Tentaremos responder a essas dúvidas. Pode colocar essas perguntas diretamente por telefone ou utilizando o Facebook ou a página da TSF na internet. Pode deixar a sua opinião e colocar a dúvida que tem sobre esta reforma do IRS. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes quais os efeitos da reforma do IRS para os contribuintes. Ficamos a ganhar, a perder, não há alteração? Olhando aqui para os primeiros resultados, são claros. 92% dos ouvintes que já responderam a este inquérito acham que, no fundo, vamos ficar a perder. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, Dr. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, para nos ajudar aqui a ter um olhar mais global sobre esta reforma. Bom dia, Dr. Domingos de Azevedo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Peço-lhe uma primeira avaliação a este facto de termos uma proposta anunciada com pouca circunstância, como são todas estas reformas, e depois, uma semana depois, começam a ser alteradas. O que é que isto lhe diz sobre esta reforma? Digo que isto, enfim, as pessoas que lidam com estas temáticas todos os dias, já há muito tempo que têm vindo a dizer que não iria haver desagravamento fiscal, o que iria haver era deslocação de fiscalidade. E alertámos, felizmente, o Governo na proposta da alteração do IRS. Felizmente, na minha opinião, o Governo acabou lá com a maior injustiça que ele continha, que era a chamada aplicação flat no sistema de deduções, ou seja, as deduções iguais para toda a gente, independentemente de terem ou de não terem despesas. Felizmente o Governo acabou com esse sistema, regressando agora à necessidade de demonstração, mas, na minha opinião, com uma questão complexa. Ou seja, as deduções, ou aquilo que nós normalmente poderíamos designar como despesa fiscal, por isso os impostos que não são pagos, devem ter um sentido, a utilização do sistema fiscal deve ter um sentido, um objetivo concreto. E ao Governo, ao abandonar a seletividade nas deduções, isto é, ao dizer, bom, agora não me interessa se você tem despesas com a saúde, se você, que não é o caso da saúde, parece que, pelo que me acabou de dizer, dado que eu estou no Brasil, estou longe, o Governo também agora considera autonomamente as despesas com a educação, e muito bem, porque é um aspecto importante para a vida nacional, mas na medida em que o Governo
deixa de atribuir esse critério seletivo ao tipo de deduções e, bem dizer, qualquer tipo de despesa serve até o montante de X para deduzir no IRS, estamos aqui assim, como eu já o tenho dito, a ter uma visão meramente economicista do funcionamento do sistema e não a reorientação dessa despesa fiscal para a resolução dos problemas mais prementes do país, como seja, nomeadamente a saúde, a educação, o apoio à construção, enfim, todo o conjunto de impostos que anteriormente eram considerados dedutíveis e que agora entram no bolo global. Mas a grande questão de fundo, na minha opinião, é que o Governo aparece com pompa e circunstância, com uma reforma fiscal já de per si espartilhada. Aparecem alterações no sistema, no IRS, na proposta de Orçamento do Estado, aparecem alterações do IRS na proposta dos impostos verdes e aparecem as alterações do IRS naquilo que denominam, na minha opinião erradamente, a reforma do IRS. Ou seja, o próprio Governo sabia que havia qualquer coisa que não estava bem. E daí a razão deles partilhar esta reforma por diversos diplomas para não serem concentrados, não chamarem a atenção. Ou seja, o que nós assistimos foi uma monstruosa campanha de uma alteração do imposto que não tem virtualidades e que acaba por deixar as pessoas piores do que aquilo que estavam. Porque, na verdade, se nós fizermos agora a conjugação de todos estes elementos, ou seja, a possibilidade de crescimento do PIB em Portugal, o índice de crescimento da economia, o índice de endividamento, tendo em atenção que as nossas empresas e os cidadãos estão exauridos financeiramente por efeito da aplicação do sistema fiscal, nós teremos que concluir que muito dificilmente irão ser atingidas as metas do orçamento, quanto mais existir excedente dessas mesmas metas. E, porquanto, as pessoas avisadas neste processo olhavam para isto, mas olhavam para isto assim um bocado de lado, como quem diz, bom, o que é isto? Pela primeira vez aparece-nos uma coisa que é uma espécie de sorteio. Diz, olha, nós temos aqui uns números, inventamos para aqui uns números, e nos números as coisas vão sempre certinhas, e vocês, se portar bem, a gente vai devolver um bocado de IRS. Quando sabem de antemão que não tinham condições dessa devolução. E isto é que é extremamente negativo. Por isso, o que nós tivemos foi uma campanha muito bem montada de publicidade e que, em resultado para os contribuintes, na minha convicção, vai haver um aumento da fiscalidade, não uma diminuição da fiscalidade. E porquê? Pela aplicação dos impostos verdes, porque eles vão afetar diretamente os hábitos das pessoas, em alguns casos, hábitos que são enraizados, o caso, por exemplo, das sacas de plástico, noutros casos, consumo praticamente obrigatório numa sociedade em que hoje as pessoas lutam desesperadamente por sobreviver, que é o caso do imposto sobre os combustíveis. E, naturalmente, que se nós fizermos, independentemente das injustiças que havia nos impostos, há outras que ainda não se tem falado nelas, mas há outras. Mas, como dizia, independentemente das injustiças constantes da proposta de reforma do sistema fiscal, do IRS, nós vamos, a receita gerada, ou a receita que se prevê por efeito da aplicação dos impostos verdes, na minha opinião, irá ser superior à redução do IRS prevista nas propostas atuais. E que, naturalmente, acaba por criar uma outra situação complexa, que é tratamento diferenciado dentro dos próprios contribuintes do IRS. E que tem, naturalmente, também outro tipo de situações, que é, por exemplo, o critério adotado para a dedução, o 0,3% sobre o rendimento, dado que é um pormenor na percentualidade, acaba por prejudicar as pessoas de baixos rendimentos, porque por impreterição das pessoas que têm grandes rendimentos. Ou seja, se eu uso aqui um sistema de percentualidade, o que é que me acontece? Uma pessoa 3%, 0,3% sobre 10 mil representa um determinado montante. Mas 0,3% sobre 20 mil representa exatamente o dobro. Ou seja, eu, em vez de ter aqui um sistema que seria e sobre quê? Sobre a mesma realidade. Qual é a realidade? É um filho. Porque com um filho, numa família que ganhe 10 mil euros,
há de valer 0,3%, por isso, sensivelmente 300 euros. Porquê que um filho de uma família que ganhe, por exemplo, 20 mil euros, há de valer 600 euros? E como é que o doutor... A mesma realidade é una, tanto na família que ganha 10 mil como na que ganha 20 mil. É um filho. Ora, eu compreendo, a ideia é desagravar um pouco os impostos dos rendimentos maiores, que foram muito sacrificados, aquilo que nós normalmente denominamos por classe média, foram muito sacrificados com estas alterações da fiscalidade, é indiscutível. Mas era preferível ter um critério como tínhamos anteriormente, um valor fixo, independentemente do rendimento, em que era esse mesmo valor utilizado a todos os contribuintes em planos de igualdade. O que nós hoje temos, e depois aparecem este tipo de ideias, cláusulas de salvaguarda. Era sobre isso que eu gostava de ouvir agora, Dr. Domingos de Azevedo. Esta é uma boa ideia? Salvaguarda-nos ou não? Ora bem, quero que lhe diga uma coisa, olha, não salvaguarda de nada. Porque vamos lá ver, as pessoas não têm que ser técnicas. E esta linguagem de impostos é uma linguagem recente e é uma linguagem muito técnica, enfim, que exige muito conhecimento das bases do seu funcionamento. E um contribuinte não tem normalmente os conhecimentos e a sensibilidade para fazer essa aferição. O Sr. Primeiro-Ministro, na minha opinião, foi de uma infelicidade enorme. Não chegou já ter todo este sistema espartilhado por três projetos, como dizia no início, o Orçamento de Estado, a reforma dos impostos verdes e a reforma do IRS, para ainda agora vir dizer, mas se vocês quiserem utilizar o sistema de 2014, podem utilizar o sistema de 2014. Mas a questão de fundo não é essa. É que não resolve o problema. Porque em 2014 não havia deduções para determinado tipo de rendimentos, que agora em 2015 vão passar a existir. Ou seja, mesmo que faça a aplicação do regime de 2014, não resolve o problema de diferenciação criada com o mecanismo adotado para efeitos de IRS. E a gente, certamente, pelo menos muitas outras pessoas, quando foi da proposta, abordou uma série de temáticas, etc. Mas em Portugal cultiva-se uma coisa muito complicada, que é um conceito de verdade única. E quando alguém aparece que não está de acordo, que é capaz de mostrar ideias, capaz de mostrar entendimentos diferentes, é proscrito. Não serve porque não anda a bajular A, B ou C. E depois não ouvem ninguém, acham que são detentores da verdade e chega no fim de uma barraca que é o que se passa com o IRS em Portugal é uma atrapalhada autêntica. Ouvi chamar-lhe baralhada. Eu acho que isto é mais do que baralhada, é que não sabem o que querem, não sabem dos efeitos das medidas que tomam e depois acabam por se confrontar com situações que são verdadeiramente situações infantis, que não fazem sentido nenhum. E eu acho que os portugueses, a sua vida, e é necessário termos consciência que, na verdade, os efeitos do aumento da fiscalidade perante os cidadãos alterou-lhes de uma forma muito significativa a sua vida. Algumas das pessoas perderam as suas casinhas, perderam as economias de toda uma vida. Outros deixaram de poder manter os seus filhos a estudar, isto é, pondo em dúvida a continuidade futuro, o futuro dessas mesmas pessoas. E é preciso termos consciência do efeito que hoje tem na vida das pessoas na fiscalidade, dos impostos, e trata-se destas coisas como se fosse uma banalidade, como se fosse uma coisa, bom, depois que diz uma medida de salvaguarda qualquer, se não é o João, passa a ser o Joaquim e está tudo bem. Bom, é preciso mais cuidado, e acho que, na verdade, a medida não vai resolver absolutamente nada, porque não resolve a questão de fundo, que é o tratamento diferenciado dos contribuintes perante a mesma realidade. Agradeço ao Dr. Domingos de Azevedo a disponibilidade para lançar o debate aqui no Fórum TSF, a avaliação crítica do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Agradeço também desde já, mais uma vez, a Paula Franco, consultora da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que aceitou o desafio de vir aqui ao Fórum TSF ajudar a esclarecer as dúvidas dos ouvintes. E agradeço ainda por cima porque aceitou este convite feito em cima do joelho há cerca de 1 hora e pouco para vir aqui ajudar-nos a esclarecer as dúvidas dos portugueses, que imagino sejam muitas sobre estas mudanças no IRS. Doutora Paula Franco, gostasse que nos ajudasse aqui a tentar explicar uma coisa. Já ouvimos falar em deduções específicas, abatimento à matéria coletável. Qual é a diferença? Bom dia em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Vamos tentar aqui perceber um bocadinho o que é que a reforma do IRS nos traz. Essas diferenças e as diferenças que temos entre deduções ao rendimento e deduções à coleta, portanto que têm agora vindo muito a público com as grandes alterações, tem muito a ver com a altura em que se introduzem em termos do cálculo do imposto.
Quando estamos a falar de deduções ao rendimento, e por exemplo uma das mudanças tem a ver com as despesas de educação que vão passar a ser outra vez uma dedução ao rendimento, já foram em tempos e depois passaram a ser uma dedução à coleta, e que são introduzidas no fundo numa altura diferente do cálculo do imposto. Quando o que tínhamos até agora era uma dedução à coleta, o que significava que essas despesas de educação apareciam já após o apuramento da taxa, já após o apuramento do imposto, e depois era uma dedução direta ao imposto. Ou seja, imaginemos, o meu imposto dava devolução de 100 euros. Se eu tivesse 50 desta dedução à coleta, só pagava 50. Exatamente. Neste momento, sendo uma dedução ao rendimento e passando a ser uma dedução ao rendimento, que é aquilo que está previsto para 2015, passam a entrar logo a abater ao rendimento bruto. A esse rendimento bruto abate-se essa despesa de educação e só após esse abatimento é que vai ser aplicada a taxa de IRC. Portanto, pode efetivamente haver aqui alguma diferença, por exemplo, se estivermos perto de um limite de um escalão, em que efetivamente pode trazer uma diferença face à dedução à coleta. Mas a diferença basicamente é essa, é antes do cálculo da aplicação da taxa ou depois da aplicação da taxa. Em princípio, e sabemos que por vezes estas contas têm que ser feitas caso a caso, em princípio este sistema é pior, ou não? Podemos dizer isso ou não? Eu acho que depende muito da situação do agregado familiar, não é? Como lhe disse, por exemplo, a dedução ao rendimento pode ser mais vantajosa se estivermos perto de uma passagem de um escalão em que, diminuindo essa despesa de educação, se vai para um escalão abaixo. Logo aí, ter-se-á algumas vantagens face à dedução à coleta. Mas lá está, tem muito a ver com as características do agregado, com os rendimentos gerados e com a própria dedução que se vai fazer. Vamos escutar o ouvinte Fernando Andrade, está aposentado, liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Aqui estou pela primeira vez. Fernando Andrade, peço desculpa por estar a interromper, mas tenho que desligar esse rádio perto de si. Já desliguei. Então, bom dia para todos. É a primeira vez que eu consigo chegar à fala convosco. Eu acho que, no meu entender, isto não melhorou. Antes de perguntar, vai piorar. E eu só queria referir-me a um caso concreto e que, conforme eu estou a pagar, deverá haver muito mais gente também nas minhas circunstâncias. Eu tenho uma reforma de 1.300 euros. A minha esposa tem uma reforma de 300 euros e portanto, tem uma desvalorização. Já me ouvi, não está? Estamos a ouvi-lo. Tem uma desvalorização de invalidez de 96%, incapacidade de 96%. Logo, eu ando a pagar durante todo o ano, porque ela não paga IRS, mas ando a pagar eu durante todo o ano uma taxa elevadíssima, para depois, em maio, quando entregar a declaração, vamos devolver a maior parte do dinheiro. Porque é que nós não temos uma cláusula para as pessoas que são reformadas, no caso concreto um e outro, é mas que um deles portanto, tem incapacidade e que lhe vai devolver dinheiro. Porque é que andamos a pagar durante todo um ano para o Estado a levar-nos mais dinheiro do que aquilo é, se depois nos vão ter que devolver? É isso que eu queria deixar, e um alerta para quem, como os senhores do TOC e de outras empresas especializadas, possam ajudar, porque a Segurança Social, neste caso, a Caixa Nacional de Pensões, diz que não, porque a lei estipula que eu tenho que pagar aquilo e acabou, embora me saibam antecipadamente que me vão devolver dinheiro. Aliás, eu queria alertar vocês aí, que são mais avançados até do que eu, que havia uma previsão de que os descontos deviam ser feitos de forma a que não houvesse lugar a devoluções. Portanto, eles sabem muito bem o que é que nós ganhamos, sabem o que é que temos de descontar, portanto, faziam algumas tabelas mais práticas e mais reais, para não haver devoluções de dinheiro. Porque depois vem a Ministra das Finanças a dizer que está sobrevalorizado o valor que vão receber do IRS. Pois está, se ela vai depois ter que devolver 4 ou 5 mil milhões de IRS, como é que elas podem fazer? A opinião e a sugestão concreta que nos deixa Fernando Andrade, que está aposentado e que nos liga do Porto. Doutora Paula Franco, temos aqui uma questão que é, na prática, o Governo vai vivendo com o dinheiro que lhe emprestamos. Também. Não há dúvida que as tabelas de retenção na fonte, no fundo, que são aplicadas ao longo de todo o ano,
podem não estar tão ajustadas à situação do agregado familiar, embora pressuponham várias situações para ir mais de encontro a essa situação, para que não exista o tal reembolso no final. Na prática isso não tem acontecido e, portanto, há sempre, em regra, na maior parte dos agregados familiares, adianta-se mais imposto ao Estado e depois recupera-se no final. Mas fica a sugestão do Sr. Fernando Andrade, pode ser que se comecem a ajustar e a criar mais tabelas em função das realidades dos agregados familiares. Vamos agora ao encontro de Ricardo Galrito, estudante universitário, Liga-nos de Charneca da Caparica. Bom dia. Olá, bom dia ao Fórum. Antes de mais quero agradecer e louvar as palavras do Sr. Dr. Domingos Azevedo pela verdade com que aborda o tema. É alguém que eu aprecio mesmo muito em todas as intervenções que faz, e bem haja por isso. Portanto, quanto ao orçamento, a única certeza que os portugueses podem esperar por aquilo que nós estamos a ver é que tudo acabará por ficar mais caro, e o nível de vida dos portugueses será agravado. Pena é que uma parte da comunicação social, ou dos comentadores, melhor assim, opte por ser uma caixa de ressonância desta falsa ilusão de que os portugueses têm um orçamento agora mais amigo das famílias. Dá-me até a ideia que há aqui um esforço concertado para dar uma ideia positiva sobre uma realidade muito mais negativa do ponto de vista do interesse dos contribuintes e das famílias. Façamos esta analogia. Alguém que coercitivamente retire todos os meses 1.000 euros ao trem, por passar a tirar só 950, não merece ser elogiado por isso. Mas isto não passa de uma grande contradição e de uma grande, eu não queria dizer falácia, que é uma palavra muito forte, mas o Governo não dá nada a ninguém, pelo contrário, tira ainda mais, só que fazendo uso de uma engenharia fiscal muito hábil, vai buscar a outros sítios, mas aos mesmos bolsos, que são os de sempre, aquilo que enganosamente diz atenuar com a baixa do IRS. Qualquer pessoa vê isto. Eu só não percebo como é que estes jornalistas conceituados podem embarcar nesta contradição, em vez de defenderem a verdade dos factos. Porque sabem muito bem que uma eventual descida do IRS, apenas para uma pequena percentagem das famílias, irá ser largamente ultrapassada pelo aumento anunciado dos impostos para todos nós, com a designada fiscalidade verde, e com o aumento anunciado da eletricidade, dos transportes, dos alimentos, dos combustíveis, que no imediato terão um efeito de bola de neve nos preços dos bens de consumo, fazendo-os subir ainda mais. Se não vejam, é que para além de pressionar o aumento dos preços pela via direta e pela via fiscal, toda a gente sabe que a subida dos custos energéticos tornará obrigatoriamente a produção muito mais cara. E, mais uma vez, indiretamente, isso terá um efeito nos preços finais dos bens de consumo, como os bens essenciais, como o pão, por exemplo, mas em tudo o resto. E nestes termos não é sério falar num desaperto do cinto das famílias ou num orçamento amigo das famílias. Este é um orçamento marcadamente ideológico e eleitoralista, mas da forma mais perversa possível, porque joga com a ignorância das pessoas e porque baralha tudo até um ponto quase indecifrável. Andamos aqui todos às voltas a tentar descortinar aquilo que o Governo proclama, que há aqui um benefício para as famílias, mas não, isto é falso. Para mim é claro, até pelo historial deste Governo e em orçamentos anteriores, mais uma vez estamos perante aquela que é a estratégia predileta deste Governo, que é o engano. E porquê é que eu digo que este orçamento é eleitoralista e da forma mais perversa? Porque sabendo o Governo que tem já os dias contados, sem possibilidades de reeleição, dá a sensação que está a minar o caminho ao Governo que virá a seguir. Isto é de uma irresponsabilidade tremenda. Portanto, este orçamento, para concluir, no final, eu tenho a certeza que vai tornar a vida das pessoas ainda mais difícil, cada vez mais difícil, até um ponto insustentável. Eu falo enquanto pai de 3 filhos, que apesar de estudar, estou a tirar um curso superior, estou desempregado, farto-me de lutar e batalhar para conseguir sobreviver, e vejo a minha vida a ser agravada de dia para dia. Tenho os meus filhos em idade escolar. Isto é impossível sobreviver, é impossível
conseguir viver nestas condições. Portanto, olha, eu termino a dizer bem-aja ao Dr. Domingos Azevedo. Nós precisamos de pessoas que falem a verdade, que nos esclareçam, que nos ajudem, no fundo, e que é isso que nós todos portugueses estamos a perceber, é de precisar de alguém que nos fale a verdade. Agradeço o seu contributo, Ricardo Galrito Lugares da Charneca da Caparica. Olhando aqui para a página TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos quais os efeitos da reforma do IRS para os contribuintes. 92% dos ouvintes que já responderam ao inquérito acha que vamos perder, apenas 4% acha que vamos ficar a ganhar. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone que permite avaliar esta reforma do IRS é o 808-202-173. 808-202-173. Concorda com esta reforma do IRS? Acha que os contribuintes ficam a ganhar ou a perder? E a forma como o Governo tem gerido este processo? Com um anúncio público, com uma correção de algumas dessas medidas uma semana depois, estas alterações reforçam ou diminuem a sua confiança na reforma do IRS? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, queremos também ouvir as suas dúvidas e prometemos tentar, com a ajuda da doutora Paula Franco, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Basta que ligue para o 808-202-173, 808-202-173, coloque as suas dúvidas sobre o IRS e certamente tentaremos responder a essas questões. Vamos, para já, ao encontro de Helena Garrido, diretora do Jornal de Negócios. Bom dia, Helena, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que avalias a estratégia que o Governo seguiu? Faz sentido anunciar publicamente uma reforma do IRS? Teoricamente é uma coisa bem pensada e sustentada, e uma semana depois haver logo alterações à proposta inicial? Bom, o Governo, neste caso do IRS, envolveu-se numa complicação que considero que seria desnecessária, não é? O mesmo não aconteceu na reforma do IRC, podia-se criticar o modelo da reforma, mas a aplicação foi feita sem sobressaltos. No caso do IRS, assistimos a um conjunto de sobressaltos, a um conjunto de alterações e especialmente a uma ausência de um caminho, de um objetivo. Não é perceptível um objetivo nesta reforma do IRS. O statement político foi no sentido de ser um IRS amigo das famílias. Verificámos que a proposta que foi para a mesa do Conselho de Ministros era uma proposta que acabava por apenas garantir um alívio do IRS para famílias, inequivocamente para famílias com mais de 2 filhos. Tinha aspectos muito críticos, como o fim da dedução das despesas de educação, ou mais concretamente metendo as despesas de educação numa rúbrica geral de despesas gerais, onde tudo aparecia, desde a compra de sapatos à ida a um spa. Depois alterou o caminho. Mas esta alteração de caminho cria um regime, um país com 2 leis de IRS. Nós já tínhamos visto tudo, não é? Já tínhamos visto tudo e já pensávamos que já não nos surpreendíamos com nada. Mas, de facto, criar uma complicação adicional num IRS que quem constrói a sua declaração vê que já é bastante complexo e que se foi complexificando ao longo dos anos. E agora criar duas leis, entre aspas, fiscais, que caberá ao contribuinte avaliar qual é a lei que prefere, do tipo escolha o seu IRS, é no mínimo surreal. Não se consegue entender. É lamentável, mas não se consegue compreender. Não se consegue compreender o objetivo. Obviamente que o objetivo de aliviar o orçamento das famílias com mais crianças é um objetivo que a sociedade no seu conjunto valoriza e é um objetivo louvável, mas o Governo tinha de estar disponível para, definido esse objetivo, sacrificar as outras famílias e tinha de estar disponível para pagar esse custo político, ou não alterava o IRS e baixava para todos um bocadinho que fosse, não é? Dava um sinal de que as coisas estão suficientemente melhores para se baixar a todos um bocadinho no mesmo regime.
criando corrigindo a proposta, que não se percebe como é que vai para o Conselho de Ministros com a possibilidade de agravar IRS sem o Governo ter optado, escolhido que era esse o caminho. Agravar para famílias sem filhos e agravar para, também em alguns casos extremos, para famílias com um filho. Quando faz a correção do diploma, acaba por fazer uns remendos que causam uma complicação e que vão criar uma burocracia administrativa e uma burocracia para a administração fiscal que eu não estou segura que seja possível aguentar, porque a administração fiscal vai ter de ter em atividade duas leis, vai ter de ter ativas duas vias de calcular o IRS. Uma via que é a via desta dita reforma do IRS e uma segunda via que é aquela que os contribuintes poderão escolher se considerarem que estão a ser prejudicados com esta proposta de IRS. Eu diria que esta proposta não atinge o objetivo de aliviar o orçamento familiar das famílias com mais filhos ou com filhos. Há outra alteração que também não se consegue perceber como é que foi para o Conselho de Ministros sem ter sido levada em consideração, que é a questão da educação, que o Governo agora alterou, não é? E vai fazer uma dedução logo cá em cima no rendimento bruto. Isso era impensável num país que precisa tanto de investir na educação, não se ter pensado nisso, ao mesmo tempo que depois manteve a dedução autónoma em relação à saúde, mas para se atingir o máximo da dedução autónoma é preciso gastar mais de 6 mil euros em despesas de saúde, o que é manifestamente impossível para a maioria das pessoas, não é? As pessoas não vão gastar 6 mil euros se usarem a saúde do Serviço Nacional de Saúde. Eu confesso que a minha perplexidade é total em relação ao que se tem passado. É total. Porque quando se tenta perceber os objetivos, não se consegue perceber. E encontras uma lógica, encontras aqui uma lógica nas propostas que foram feitas, na forma como o Governo está a conduzir este processo, ou a frase porventura é demasiado crítica, mas ou dá a sensação que o Governo está um pouco, como estamos a dizer, a navegar à vista? Eu confesso que, face ao que se passou, parece estar a navegar à vista, porque a proposta vai para o Conselho de Ministros sem estar suficientemente preparada. O que é que uma pessoa pode pensar? A proposta vai para o Conselho de Ministros, foram feitas todas as simulações e o Governo estava disposto a pagar o preço de agravar a carga fiscal para quem não tem filhos e desagravar para quem tem filhos. Afinal, não era isso que o Governo queria. O Governo não quer garantir que ninguém paga mais impostos e quer desagravar a carga fiscal para quem tem filhos. A proposta vai sem estar suficientemente finalizada, ou finalizada de acordo com aqueles que eram os objetivos do Governo, independentemente de concordarmos ou não com eles. A proposta final cria burocracia, como é óbvio, e quando nós precisamos de simplificar o regime fiscal, não apenas para os portugueses em geral, para ser mais fácil e existir um incentivo adicional a fazer a declaração, a não fugir ao fisco e tudo isso, não só para os portugueses, mas para os estrangeiros que vivem em Portugal, é muito importante ter um regime fiscal muito simples, não é só no IRC, é também no IRS, muito simples, para ser muito fácil fazer a declaração. Isso facilita a vida às pessoas, facilita a vida à administração fiscal, facilita a vida à fiscalização dos contribuintes, facilita, é um objetivo em que se ganha em todas as frentes. E esse objetivo não foi atingido. O sistema vai ficar mais complicado. Além disso, o que é que se ganha do outro lado? O alívio fiscal das famílias com mais filhos. É muito importante, claro que é, porque as pessoas vivem com orçamentos muito apertados. Mas não vamos pensar que com esse alívio fiscal vamos aumentar a natalidade. Ninguém vai ter filhos por pagar menos impostos. Ninguém. Ter um filho é muito mais do que pagar menos impostos, é ter toda uma infraestrutura de apoio que depois falha.
uma infraestrutura de apoio nas empresas, uma infraestrutura de apoio nas escolas, nos infantários, em tudo, nos transportes, em toda a vida cotidiana das pessoas, que isso é que incentiva a natalidade. Ser amigo das famílias não quer dizer nada, não significa nada. É basicamente aliviar o orçamento a um grupo populacional específico que vale, de acordo com os números do fisco, valem 500 mil a 600 mil contribuintes. Claro que é muito importante que essas pessoas tenham mais dinheiro no bolso, mas isso não tem nenhum objetivo. Em termos gerais, uma reforma fiscal tende a ter objetivos mais do género de melhorar a distribuição de rendimento, simplificar a relação do contribuinte com o fisco, privilegiar algumas despesas usando a política fiscal para incentivar alguns comportamentos que são favoráveis para toda a sociedade, como investir mais na educação, que é uma das questões mais importantes. Estes podiam ser os grandes objetivos desta reforma fiscal: simplificar, incentivar ainda mais o investimento em educação. O que me parece que resulta desta reforma fiscal é mais burocracia, um país com duas leis fiscais, uma que continua em vigor e a outra nova, para não prejudicar ninguém, porque o governo não quis fazer escolhas. E, além disso, o facto de se introduzirem ainda mais despesas ditas gerais para incentivar as pessoas a pedir fatura, tendo em mente o combate à fraude e à evasão fiscal, colocando cada contribuinte a fiscalizar também as empresas e a obrigar as empresas a passarem fatura. E são novos dados para a reflexão, aqueles que nos deixa Helena Garrido, diretora do Jornal de Negócios, que agradece o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião e as suas dúvidas. Tentaremos responder aqui no Fórum TSF às suas dúvidas sobre estas mudanças no IRS. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Cássio e produção de Fernando Oliveira. O que nós assistimos foi uma monstruosa campanha de alteração do imposto que não tem virtualidades e que acaba por deixar as pessoas piores do que aquilo que estavam. A única certeza que os portugueses podem esperar por aquilo que nós estamos a ver é que tudo acabará por ficar mais caro e o nível de vida dos portugueses será agravado. No caso do IRS, assistimos a um conjunto de alterações e especialmente a uma ausência de um caminho, de um objetivo nesta reforma do IRS. Os descontos deviam ser feitos de forma a que não houvesse agora as devoluções. Sabem muito bem que uma eventual descida do IRS, apenas para uma pequena porcentagem das famílias, irá ser largamente ultrapassada pelo aumento para todos nós com a designada fiscalidade verde. Eu confesso que a minha perplexidade é total em relação ao que se tem passado. É total. Olhado em cerca de um minuto com este filme realizado pelo Joaquim Dias, a primeira parte do Fórum TSF, retomamos o debate, olhamos a reforma do IRS e retomamos o debate com o contributo do professor Rui Moraes, que presidiu ao grupo de trabalho da reforma do IRS. Sr. Professor, muito bom dia. Agradeço desde já a sua participação neste Fórum. Sr. Professor, podemos dizer que esta é a sua reforma do IRS? Revê-se nesta reforma? Muito bom dia para si e para os radioouvintes. Respondendo à sua questão, eu diria que temos que separar dois temas completamente diferentes que normalmente aparecem confundidos. O primeiro tema é saber se, em razão das nossas propostas, o imposto fica mais justo, mais simples e mais eficiente. Outra questão totalmente diferente, que naturalmente parece confundida com a primeira, é a questão de saber se, em resultado das alterações propostas, se vai ou não pagar mais imposto
relativamente a 2015 do que relativamente a 2014. São questões totalmente diferentes. Um bom imposto, um imposto com uma lei mais justa, mais correta, mais eficiente, é melhor, quer seja para cobrar muito, quer seja para cobrar pouco imposto. Portanto, temos dois planos diferentes, um técnico e outro político. É preciso não os confundir. No plano técnico, que é o único, obviamente, a que me referirei, eu diria que as alterações estruturais que nós propusemos foram, no geral, acolhidas. Há, de facto, algumas sugestões nossas da Comissão, que não foram acolhidas, mas em geral, dentro da liberdade de opção política do legislador, neste momento, enfim, do Governo, que apresentou uma proposta à Assembleia e que, naturalmente, respeitamos. Portanto, eu diria que os princípios estruturantes da reforma, isso é que é a reforma, que propusemos, foram acolhidos. Quais são nesta reforma, ou melhor, nesta reforma, nesta proposta do Governo, quais são os pontos com que o professor Rui Moraes se sente mais desconfortável? Tendo em conta o bom funcionamento técnico do sistema de impostos. Eu não me sinto desconfortável ou confortável, uma vez que, repito, as opções que foram tomadas são de natureza política e, portanto, se o essencial até porque o essencial das opções técnicas foi respeitado, obviamente que terei que respeitar, num Estado democrático, as opções do legislador. Eu diria que a grande questão que tem sido, as duas grandes questões que têm sido postas, têm a ver com o funcionamento do mecanismo das deduções. Nós propunhamos, basicamente, um sistema de deduções fixas. Esse sistema de deduções fixas poderia ser, isso é uma opção política, as deduções fixas poderiam ter o valor X ou um valor mais alto ou um valor mais baixo. Nós equacionávamos, aliás, vários cenários. O Governo entendeu que autonomizar dessas deduções fixas as despesas de saúde e de educação. Isto tem vantagens e esta opção tem vantagens e tem desvantagens. As vantagens são, em primeiro lugar, e agora voltando um pouco à lógica que os contribuintes naturalmente seguem, resultar em geral num desagravamento. Portanto, não pagar menos. O que, repito, só por si, enfim, é importante, mas tecnicamente não é relevante. Segunda ideia, estas deduções, portanto, têm a vantagem de manter estímulos a que aqueles que possam se socorram de meios de educação privados ou de saúde, aliás, em cumprimento, nomeadamente na educação, de objetivos constitucionais da liberdade de ensino, e, portanto, isso tem um efeito, de facto, muito grande sobre a diminuição da despesa pública. Obviamente que quem se desfizer as suas necessidades de ensino ou as suas necessidades de educação fora dos serviços públicos, do Estado, do Serviço Nacional de Saúde, das escolas públicas, tem uma comparticipação fiscal, mas, obviamente, o Estado economiza muito, porque o gasto que tem com essas pessoas é muito menor, sendo que tais necessidades ficam satisfeitas. Em terceiro lugar, podemos ter uma questão, enfim, de avaliação política, que é a seguinte: as deduções fixas introduzem maior progressividade no imposto, uma vez que aproveitam mais a faixa dos contribuintes com pequenos rendimentos, contribuintes que pagam o imposto, mas com pequenos rendimentos, aproveita menos aos que têm, portanto, mais rendimentos e mais possibilidade de realizar as despesas. Deixa-me só concluir. Diga. Só mais uma frase. Se entender que o imposto já está suficientemente progressivo, ou eu diria mesmo excessivamente progressivo, dado que os escalões e as taxas correspondentes a cada escalão não foram alteradas, esta medida, digamos, pode ser justa porque diminui a progressividade do imposto. Se entender o contrário, obviamente chegar-se-á à conclusão contrária. Queria perguntar, professor, se posso depender das suas palavras, que estas alterações introduzidas pelo Governo beneficiam
quem mais tem? Claramente que beneficiam quem mais tem, como a própria cláusula de salvaguarda. Mas, como digo, isso digamos, essas alterações são elementos de regressividade do imposto. Só que a regressividade em si, não, digamos, sendo, enfim, teoricamente um mal, tem que ser avaliada em conjunto com outros interesses, nomeadamente o que eu já disse, ou seja, se há uma progressividade excessiva decorrente das taxas gerais, um elemento de regressividade poderá ser positivo para atenuar a progressividade. E o efeito económico que isto tem sobre a despesa pública, que de facto é estes apoios fiscais a quem mais tem, redundam tem um efeito multiplicador muito positivo, na minha opinião, sobre a redução da despesa pública, nomeadamente em ensino e educação. Pondo as coisas de uma forma eventualmente demasiado simplista, e o professor dir-me isso sem problemas se o considerar, posso depender das suas palavras, considera que esta proposta do Governo, podendo beneficiar alguns contribuintes, é pior para o país? Eu não digo isso. Eu digo que a proposta do Governo tem uma opção política legítima, com argumentos a favor e argumentos contra. E cabe ao Governo, cabe ao legislador, é para isso que os elegemos, para tomarem as opções políticas dentro, como eu digo, do critério de quando a escolha é difícil. E aqui a escolha é difícil porque há vantagens no sentido e há vantagens também não menos significativas no outro sentido. Respeito a opção. Não foi a nossa opção inicial, não foi a nossa opção, mas respeita perfeitamente. Outra questão que está a causar polémica, sobre a qual o professor já se pronunciou, é esta questão da cláusula de salvaguarda. O professor chegou a dizer que estamos aqui perante uma salganhada. Quer explicar-nos? Vamos lá ver. Houve aqui um problema, creio eu, pelo menos de comunicação, ou seja, saiu, enfim, aliás, anunciado pelo próprio Governo, nos órgãos de comunicação, a cláusula de salvaguarda. E só depois é que foram anunciados, nomeadamente as alterações em matéria de despesas de educação. Ou seja, a informação foi saindo, na minha opinião, um bocadinho, digamos, devia ter sido em conjunto, não devia ter saído às pinguinhas. Obviamente que o problema, há aqui duas questões. O que eu objetei fortemente era que uma cláusula de salvaguarda com uma aplicação generalizada, digamos, em que praticamente todos os contribuintes se podiam, ou uma grande parte dos contribuintes, melhor, se podia valer dela, podia ter interesse em invocar, ia ter custos administrativos tremendos, uma pressão brutal, digamos, nomeadamente sobre os sistemas informáticos da administração fiscal, digamos, obviamente que se estamos a afetar os meios, ainda que informáticos, a determinados fins, não podemos estar a utilizá-los para outros fins, nomeadamente em programas de combate à evasão. Com a solução que depois, repito, foi adiantada quanto às despesas de educação, o número de contribuintes que terá interesse em invocar essa cláusula de salvaguarda é muito menor. Portanto, os custos administrativos, a complexidade, a confusão que isto poderá gerar, digamos, reduz-se a casos muito pontuais. Portanto, nessa medida, digamos, não sei se a minha crítica teve alguma influência, estou a dizer que não, mas, digamos, em larga medida foi, digamos, está ultrapassada. Agora, se formos à questão em abstrato, obviamente que a cláusula de salvaguarda é estranha porque, no fundo, é estranha em qualquer processo legislativo de reforma, porque se conclui que o novo sistema é mais justo que o anterior, não faz sentido que as pessoas, pelo menos durante um determinado prazo, invoquem a seu favor o sistema anterior. Ou seja, lá estamos a misturar a questão de maior justiça com a questão de pagar ou não pagar menos, que são coisas totalmente diferentes, a meu ver. E esta podemos dizer, professor, há pouco foi dito aqui por um participante no fórum, na prática é como se o país tivesse dois sistemas fiscais diferentes. Neste momento, sim, essa é a minha crítica, mas, repito, neste momento
E a minha crítica, eu penso que, enfim, que a cláusula de salvaguarda corresponde, no fundo, a uma opção de natureza política, digamos, no fundo, a ideia de que que uma reforma, que o condicionalismo para uma reforma ter sucesso é ninguém pagar mais, o que, enfim, pelo menos teoricamente, obviamente é um erro, mas compreendo perfeitamente que na prática tenha que ser essa a opção, mas como disse, hoje em dia o problema fica muito minorizado, uma vez que eu diria que só contribuintes sem dependentes, portanto não casados, ou que têm tributação separada, sem dependentes, que tenham elevadas despesas de saúde e educação, é que terão interesse em invocar esta cláusula. Que depois tem uma parte prática mais complicada, porque teremos que ir ao site das finanças, por lá todas as informações com o número de identificação fiscal, o que pode ainda complicar mais o processo, ou não, em termos técnicos? É evidente que a cláusula de salvaguarda introduz fatores de complexidade administrativa grandes, e se mantenho essa afirmação. Insisto, neste momento as dificuldades qualitativamente são as mesmas. Agora, como são muito menos contribuintes, obviamente que quantitativamente o problema é menor. Eu respeito esta opção, mas obviamente que, digamos, tecnicamente, e até, enfim, agora falando em nome pessoal, como contribuinte, não o prefiro, porque se o novo sistema é mais justo, deveria entrar em vigor para todos, ou seja, quem vai aproveitar, digamos, no fundo, vai aproveitar das injustiças do sistema anterior. E porquê é que o professor disse que era uma salganhada? Não percebi, porque temos aqui porque na altura significaria que... Peço desculpa, houve aqui um problema na chamada, não ouvi o início da sua resposta. Porque na altura, quando eu falei, não era conhecida a solução utilizada para as despesas de educação. O professor já percebeu que, sendo um técnico conceituado, quando utilizou o termo salganhada, é em torno desse tema, depois que queremos ouvir a sua opinião também. Mas eu, exatamente porque, digamos, como diz, sou um técnico, não diria conceituado, mas como sou um técnico sem preocupações de natureza política, não tenho aquele hábito de, digamos, falar politicamente correto. E graças a Deus. Portanto, e como digo, tanto tinha razão, não vou discutir agora a palavra que usei, mas tanto tinha razão que no dia seguinte se verificou que, afinal, a solução proposta pelo Governo não era aquela que tinha sido anunciada, e creio que foi o próprio Governo, mas que, para a sua compreensão total, tinha que ser analisada em conjunto com a solução que foi encontrada para as despesas de educação, que, repito, diminui brutalmente o número de contribuintes interessados em invocar a cláusula de salvaguarda e, portanto, diminui os problemas que subsistem, claro, mas diminui imenso os problemas que subsistem associados à sua utilização. O professor tem feito aqui a separação entre o que é político e o que é técnico. Pedi-lhe tinha uma última questão para colocar, professor Rui Moraes, abusando da sua paciência de participar aqui no fórum. Parece-lhe que esta cláusula de salvaguarda garante ou não que, de facto, os contribuintes não irão pagar mais com este novo sistema? Como digo, esse é um tema que eu não, como técnico, como contribuinte, vamos lá ver uma coisa, como contribuinte, que também sou, e um contribuinte que felizmente paga bastante, porque isso significa que tem um rendimento, enfim, acima da média dos portugueses, que média essa que infelizmente é extraordinariamente baixa. Eu só posso estar satisfeito com todos estes desagravamentos, que são significativos, especialmente, como eu disse, para a faixa para os contribuintes, digamos, que têm rendimentos acima da média. Agora, num plano de justiça formal, obviamente que a ideia da cláusula de salvaguarda, como eu digo, é perpetuar aquilo que eu considero ser, e aliás foi assumido ao mudar-se o sistema, como perpetuar, enfim, durante 1, 2, 3 anos, não interessa, digamos, as injustiças que vinham atrás. Agora, a questão é esta: quem estava melhor normalmente nunca reconhece que está numa situação de vantagem eventualmente injustificada. É só isto. O
Uma última questão, professor Rui Moraes. Se soubesse que a proposta do Governo ia ser esta, tinha aceitado o convite para presidir ao Grupo de Trabalho da Reforma do IRS? Não sabemos porque não. Estamos a falar no fundo, como é que se diz, de questões que no contexto, digamos, a mudança estruturante que foi proposta foi globalmente aceita. E isso, digamos, é o trabalho que fizemos e enfim, pelos vistos, com sucesso. O que estamos a falar são de questões, digamos, que no contexto são opções possíveis, ou seja, uma pessoa que tenha, digamos, que fazer um trabalho técnico deve ter a humildade suficiente para saber que o seu trabalho, o seu não, o da sua comissão, digamos, não é necessariamente, não corresponde necessariamente à melhor solução ou até à solução que de um determinado momento, politicamente, economicamente, é viável. Portanto, obviamente que eu sempre soube, como é óbvio, e nunca tive qualquer problema nisso, que entre o projeto que a Comissão viesse apresentar e aquilo que vem a ser lei, não se esqueçam ainda que ainda vamos ter alterações, provavelmente, vamos encontrar novas alterações em excesso de debate parlamentar. Portanto, sempre tive essa consciência, portanto, o que eu sempre lutei foi pelas grandes questões, pelas grandes causas, pelos grandes princípios, e essas soluções estão consagradas. Não me vou agora, digamos, incomodar pelo facto de o Governo legitimamente não partilhar determinadas opções, se calhar até é capaz de as partilhar, mas entender que neste momento não há condições económicas e políticas para as adotar. Professor Rui Moraes, agradeço mais uma vez a participação, importante participação neste Fórum TSF, leitura do Presidente do Grupo de Trabalho de Reforma do IRS, professor Rui Moraes, enriquecer o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos ao encontro de Hélio Guilherme, informático, está em Aveiro. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar pela primeira vez, apesar de ser um ouvinte assíduo do Fórum. Eu gostava em primeiro lugar de falar que tudo isto começou com a separação desta reforma do IRS do Orçamento do Estado, e não tendo também falado nesta suposta reforma da fiscalidade verde, que não tem nada de verde, porque vai penalizar as pessoas que vão usar transportes públicos, que vão aumentar os seus custos. Não foram aceitas uma série de propostas de redução de impostos na aquisição de bicicletas, não foi aceita dedução de despesas com passos transportes, portanto, no IRS. Portanto, tem havido a não redução da sobretaxa ou a abolição da sobretaxa de IRS, que era o que supostamente seria uma taxa temporária. Portanto, isto começou muito mal. Começou também para não apresentarem a proposta formalmente e depois virem a alterar com esta como é que, portanto, este teto estas duas fórmulas de cálculo do IRS também numa forma temporária, porque se depois ver-se que afinal a forma de cálculo mais antiga seria mais benéfica, não irá manter-se. E é isto que eu quero dizer. Também quero dizer que sou membro do Partido Ecologista dos Verdes e vejo que o PSD parece ter medo de um partido com 2 deputados na Assembleia da República. Mas, Guilherme, essa já não é a questão hoje em debate no Fórum. Agradeço a sua participação e o seu testemunho sobre a questão dos impostos. Hélio Guilherme, informático, nos liga de Aveiro. João Celurico é funcionário público, está em viagem. Bom dia. João Celurico? Não. A ligação parece ter caído. Retomaremos este contacto daqui a pouco. Passo a palavra à professora Palmira Paixão, que nos escuta em Sintra. Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu queria colocar uma questão muito prática relativamente aos rendimentos da minha mãe, que é reformada. Portanto, ela tem rendimentos da Segurança Social de cerca de 7 mil euros anuais. A este valor acrescenta uma renda de casa, portanto é uma casa arrendada, no valor de 3 mil euros anuais, portanto 250 euros mensais. Portanto, não atingindo sequer cerca de 10 mil euros anuais na totalidade. Todavia, no ano anterior, ela teve que pagar IRS de cerca de 28% sobre a casa arrendada. Eu pergunto, tendo em conta que o plafond, segundo me parece, vai subir das pessoas que poderão estar isentas de IRS, será que essa situação se vai manter? Isto é, ela vai continuar a pagar os 28% sobre a casa que arrenda? Portanto, isto não é de maneira nenhuma um estímulo ao arrendamento, não é? E é evidente que ela faz este arrendamento como complemento à sua pouca reforma, à sua fraca reforma que tem. Ora, vamos saber a resposta, vamos saber se a doutora Paula Franco lhe pode ajudar a responder, a esclarecer essa dúvida. Embora o valor mínimo de subsistência, e portanto o valor mínimo que estava previsto aumente efetivamente, é natural que a sua mãe pague menos IRS no próximo ano, mas alguma parte ainda pagará, porque ultrapassa o valor mínimo que agora ficou fixado em 8.500 e qualquer coisa, e portanto uma parte pagará e sobre as rendas continuará a pagar os 28%. Se não optar pelo englobamento, pronto, terá que fazer depois a simulação, porque atendendo a estes rendimentos poderá compensar optar pelo englobamento, e aí não será a taxa dos 28%, poderá ser menor. Deixe-me aqui brincar um bocadinho com as palavras da doutora Paula Franco. Estas mudanças no IRS são amigas dos técnicos oficiais de contas, porque é tanta a confusão que já vão ter muito mais clientes no próximo ano. Certamente que sim. O IRS sempre foi muito complexo. Uma reforma poderia significar efetivamente uma simplificação que fosse acessível a todos os contribuintes, mas não é o que está subjacente, continua muito complexo, eu diria até ainda mais complexo, não ficou simplificado, e para os técnicos oficiais de contas, obviamente que é uma questão positiva, mas para os contribuintes é muito complicado, porque temos assistido aqui a muitos comentários, se calhar mais políticos, mais sobre a questão em geral, e no particular não temos ouvido muitos comentários, porque eu acho que as pessoas estão muito perdidas em relação àquilo que está subjacente a esta reforma do IRS. Se calhar estão tão confusos que nem conseguimos chegar ao ponto de saber que perguntas devemos colocar. Exatamente. Está complexo. Esta cláusula de salvaguarda, embora eu diria que garanta pelo menos uma situação, que é não vamos pagar mais impostos em 2015, não deixa de ser muito complexa, até com aquilo que necessita para optar por ela, de introduzir a mais em termos da declaração de IRS. Essa é uma questão importante. Explique-nos aí, doutora Paula Franco. Portanto, o que o Governo nos diz é, quando no fim do ano, quando for o acerto de contas, virmos, mas se os rendimentos não mudaram muito, se as despesas não mudaram muito, e eu este ano sou prejudicado, pedimos ao Fisco que faça-me lá os cálculos pelo esquema antigo. Mas não é só isto. Não é só isso, porque o Fisco precisa de ter acesso a dados que, entretanto, como saíram das deduções, por exemplo, o caso dos juros e das rendas, o contribuinte terá que dar essa informação e, portanto, vai ter que introduzir determinadas despesas para que depois a AT ou o Fisco possa fazer as contas. Portanto, também vai partir de algum trabalho individual dos contribuintes. Ou seja, havia ali umas letras pequeninas naquilo que o Governo nos disse e que nós na altura não lemos. Exatamente. E esta é uma tarefa complicada para um contribuinte normal? Não digo que seja complicada, mas é uma tarefa. E, portanto, ao ser uma tarefa e ser algo que o contribuinte primeiro tem que saber que tem que fazer. Depois ou seja, não podemos, peço desculpa por interromper, não podemos ficar à espera do acerto de contas para dizer vou pedir. Não, temos que começar já a ir guardando as faturas. Para o que der e vier. Exatamente, e temos que introduzir na altura da entrega da declaração, porque senão o Governo não pode apresentar, ou o Governo, ou a Administração Fiscal não pode apresentar as contas ao contribuinte para ver o que lhe é mais favorável. Há pouco falava aí da saída das deduções das rendas imóveis, daquelas deduções específicas. Isto pode agravar muito o cálculo que é feito do imposto. Era uma dedução à coleta e pode agravar. E eu diria que se calhar era uma das situações que iria agravar, por exemplo, para um casal que não tivesse filhos e que tivesse esses juros, tivesse adquirido uma habitação própria, que é uma questão comum em Portugal, ou arrendar, e isso iria fazer com que tivesse uma dedução que deixa de ter. Portanto, significaria claramente para 2015 um agravamento. Com a cláusula de salvaguarda poderá
ficar protegido desse agravamento. Nem o facto de as despesas com a casa poderem ser incluídas no que se chama as despesas gerais de família, que tanto pode ser um disco ou um CD, como lingerie, como umas férias, o facto de podermos pôr as rendas nessas despesas globais, nem isso nos salvaguardava. Não, porque são menores, não é? É uma dedução bastante menor e, portanto, não está em pé de igualdade com aquilo que existia. Claro que essa vem de encontro a que eu acho que é aquilo que eu leio mais em termos da reforma do IRS e que vai de encontro ao objetivo deste Governo, não tanto da equipa que fez a reforma do IRS, mas daquilo que tem sido um objetivo deste Governo, que é políticas de combate à fraude e evasão fiscal. E, portanto, mais uma vez o IRS passa o trabalho para o contribuinte, em que obriga ou quase que incentiva para que possa ter essas deduções a que o contribuinte peça a tal fatura e, portanto, consequentemente, combate à fraude e à evasão fiscal, e claramente é uma linha que se vê aqui em todo o orçamento, em toda a reforma, face àquilo que era a reforma inicial. Portanto, o conselho mais importante para os nossos ouvintes neste momento, sem saber o que é que lhes vai acontecer depois, é: peçam faturas, guardem as faturas. Acho que sim, isso é claramente uma mensagem que o Governo quer passar e que está subjacente aqui a estas despesas. Portanto, estas despesas familiares, que é uma novidade em relação àquilo que tem existido até agora em termos de dedução, tem a ver com o poder pedir as faturas do supermercado, das roupas, mas com um limite pequeno. Portanto, estamos a falar de 40% do valor dessas despesas e com um limite de dedução por sujeito passivo, portanto, por casal, por exemplo, 300 euros por cada um dos membros do casal. Se for uma pessoa solteira, serão só os 300 euros. Se for um casal, serão 600 euros limite máximo. Portanto, não estamos a falar de um valor elevado. O que significa que se tivermos 1.000 euros de compras em supermercado anuais, que não é um valor excessivo, já estamos a atingir, por sujeito passivo, esse limite. Mesmo, e concretamente aqui na questão das deduções com as despesas de educação, que foi a grande alteração em relação àquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros. Essa é a questão da cláusula de salvaguarda. Na educação, conselho ainda mais reforçado aos nossos ouvintes: peçam todas as faturas, guardem todas as faturas, porque se pedirem a aplicação da cláusula de salvaguarda, vão ter que as mostrar ao fisco. Se pedirem a cláusula de salvaguarda, vão ter que as introduzir. Portanto, podem ter que as mostrar. Agora, quanto à questão de guardar os documentos, isso já era uma mensagem anterior. Portanto, qualquer dedução à coleta, dedução a rendimento, tem que ter o documento por base e, por isso, aí todos os contribuintes devem guardar os respectivos documentos. Não se esqueçam também que as despesas de educação não são só as propinas, não são só aquilo que se paga nas escolas, podem ir mais além, portanto, material, livros, inclusivamente transporte necessário para a deslocação para os estabelecimentos de ensino, são considerados como despesas de educação e, portanto, é preciso estar atento para salvaguardar que tem todos esses documentos guardados para poder aplicar. Não podemos ficar à espera que o Governo faça este trabalho. É como se tivéssemos dois sistemas fiscais e temos de lidar com dois sistemas fiscais ao mesmo tempo. Exatamente. Eu creio que num futuro, se calhar muito próximo, o Governo vai controlar todas essas despesas e, portanto, cada vez mais tratará disso sozinho, mas para já ainda não. Estou a imaginar uns ouvintes a dizer: ok, não vou ter cláusula de salvaguarda nenhuma, porque isto é muito complicado. Eu acho que não aconselharia isso, porque eu acho que muitos contribuintes vão ter agravado o seu IRS para o próximo ano. Portanto, é melhor prevenirem e começarem já a preparar-se para utilizar a cláusula de salvaguarda, porque lá está a justiça, que pode estar subjacente ou não, é discutível, obviamente, nesta reforma do IRS, trará com certeza uma diminuição e desagravamento de imposto para alguns tipos de agregados familiares, nomeadamente os que têm filhos, mas traz agravamento, ou traria agravamento se não fosse a cláusula de salvaguarda, para outros agregados familiares e, por isso, não facilitem a situação e vejam bem o sistema e, se puderem, utilizem essa cláusula de salvaguarda com os aborrecimentos que têm do ponto de vista administrativo. Antes de passarmos a palavra aos ouvintes, vou ao encontro do André Macedo, comentador da TSF para questões de economia, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, André. Peço-te uma análise à forma como o Governo tem gerido este processo da reforma do IRS. Faz sentido este sistema? Bem, aquilo que nós assistimos nos últimos dias foi um enorme ricochete, ou um fortíssimo ricochete, pela maneira como o Governo decidiu gerir este processo. Mas antes de dar uma opinião mais definitiva, deixa-me citar, se me permites, uma frase que li, curiosamente, há uns dias num romance, de um romancista, de um escritor americano, Saul Bellow, num livro conhecido dele, que é o Herzog. O Herzog era um personagem que, enfim, tinha a vida numa situação muito difícil, os filhos não lhe falavam, tinha-se divorciado 2 vezes, e então ele decidiu escrever cartas que nunca enviava,
cartas à família, cartas aos amigos e cartas também a uma série de personalidades. Uma delas era o presidente americano e a certa altura ele escreve este pequeno texto. As novas regras do IRS vão fazer de nós uma nação de contabilistas. A vida de cada cidadão está a transformar-se num negócio. Isto, segundo me parece, é uma das piores interpretações do sentido da vida humana que a história alguma vez viu. A vida dos homens não é um negócio. Na verdade, enfim, digo eu agora, com esta crise económica que vivemos e com estas regras e estas mudanças constantes na área dos impostos, mas não só na área dos impostos sobre o trabalho, mas também nos impostos indiretos, a verdade é que nos tornamos claramente uma nação de contabilistas. À falta de dinheiro, o Governo vê-se obrigado, porque tenho a certeza que não o faz por prazer, vê-se obrigado a mexer constantemente nas leis, mexer constantemente no enquadramento que existe sobre estes assuntos e depois, empurrado também pelas eleições, pelo natural desejo de poder tentar ainda, apesar de tudo, ter uma palavra a dizer nas próximas eleições, procura gerir a informação da forma que penso ao Governo lhe pode ser mais favorável. E parece que aqui, André, foi uma questão de marketing, estas diversas propostas, sendo que podemos fazer uma análise correndo o risco de todas as generalizações. Vamos ficar eventualmente pior do que estávamos com o atual sistema de IRS, mas a proposta que afinal vai ser aprovada ou vai ser discutida no Parlamento é um bocadinho melhor que aquela que foi aprovada em Conselho de Ministros. Sim. Como é que lês? Foi uma estratégia de marketing ou o Governo está, permite-me aqui a fazer a expressão, a navegar um pouco à vista com as eleições no horizonte? Bem, se a intenção fosse apenas dar um sinal de abertura do Governo de que a proposta feita e fechada em Conselho de Ministros é depois passível de alteração e de abertura a outras correntes de opinião e a outras posições, isso seria fundamental. E eu também não, enfim, embora seria bom que a proposta aprovada em Conselho de Ministros fosse mais conseguida do que foi, na verdade, eu não tenho grandes problemas, até por viver em Portugal e estar habituado, e estamos todos habituados, até nas nossas empresas, certamente nas nossas vidas, de que as propostas têm sempre um caminho a fazer e que, portanto, vivendo nós numa situação de dificuldade, eu compreendo que muitas vezes sejam cometidos erros e, portanto, tenho sempre este lado de alguma compreensão em relação aos governos, em relação que têm que gerir muita informação a terem de a corrigir. No entanto, neste caso, a alteração é muito profunda e aquilo que revela é, de facto, algum atabalhoamento. E por isso eu falava de ricochete. Ou seja, se o Governo quis, ao separar estas duas reformas, ou melhor, ao apresentar o Orçamento de Estado e depois, paralelamente, apresentar uma reforma do IRS e uma reforma da parte fiscal verde, e se a intenção nesse sentido era procurar alavancar, procurar dar brilho, dar lustro à sua reforma, procurando transmitir às pessoas, aos contribuintes e aos eleitores que está a fazer um esforço grande para que as famílias possam ver devolvido mais algum dinheiro dos impostos que pagam ao longo do ano. Na verdade, essa proposta, pela forma como isto foi feito, acabou por fazer ricochete, como eu dizia há pouco, e ter um efeito negativo, na medida em que a base de qualquer reforma fiscal, e este Governo, mais do que qualquer um, insistiu muito nessa tecla, a necessidade de simplificação fiscal é a base de qualquer reforma. Não é possível reformar ou mexer nas leis fiscais e complexificar mais a situação, torná-la mais complicada. E, na verdade, esta reforma acaba por fazer isso ao criar dois caminhos paralelos que nos vão converter, como eu dizia há pouco, numa nação de contabilistas, porque na verdade, embora nós estamos a falar com alguma vontade sobre deduções à coleta, se a educação, a saúde, etc, para a esmagadora maioria das pessoas, isto não é entendível, e não é porque as pessoas sejam pouco inteligentes ou pouco informadas, é porque de facto para qualquer pessoa no mundo as leis fiscais são muito complexas e muito complicadas de se compreender. E portanto o Governo, se pretendia de facto ganhar algum impulso político e dar um sinal de que fez um esforço para tentar, no meio de muitas dificuldades financeiras e económicas do país, olhar para as famílias com mais filhos, acabou por fazê-lo de uma forma pouco profissional e que depois se sobrepõe ou que acresce a outras decisões que o Governo tem tomado, outras reformas que tem feito, que acabam por revelar-se inacabadas ou imperfeitas, e nesse sentido ela acaba por ser lida, e estamos até esta discussão hoje aqui no Fórum precisamente por isso, em vez de estarmos a
fazer um elogio a um esforço do Governo para tentar devolver algum dinheiro, estamos, por um lado, a criticar, e justamente a forma pouco clara como isto foi apresentado, a forma demasiado complexa com que foi apresentado e que vai enviar sinais negativos para a economia com efeito no comportamento dos agentes económicos, ou seja, das famílias, no consumo. As pessoas ficam sem saber se têm mais ou menos dinheiro, e depois, sobre tudo isto, este manto, esta impressão muito clara de que aquilo que o Governo tenta dar com uma mão está a retirar com a outra, ou seja, que embora tenha criado, e bem, esta salvaguarda, este calço na porta que permite que as famílias até 2017 não tenham de facto um aumento, um agravamento da sua fatura fiscal por causa das mudanças no IRS, a verdade é que depois com os outros impostos, os indiretos, como eu falava há pouco, e estamos a falar, por exemplo, também alguns relacionados com a reforma verde, estamos relacionados com o IMI, todo este bolo de impostos faz o quê? Faz com que um buquê de impostos se converteu numa selva fiscal. Este cesto que nos é apresentado, na verdade, é uma mochila fiscal que provoca enormes constrangimentos ao consumo, grandes dificuldades para as famílias saberem gerir e poderem perceber com o que é que podem contar ou não, e também para as empresas. Repara no seguinte, as reformas do fisco são sempre muito difíceis de fazer e, portanto, não é apenas, enfim, dizer vamos fazer assim, porque de facto há muitas repercussões e é preciso pensá-las de facto a fundo. Mas a verdade é que estas reformas que o Governo faz têm sempre sido absolutamente atabalhoadas e, portanto, são feitas em cima do apito final, no último minuto do jogo, e depois a seguir há um prolongamento, e depois a seguir vai a penaltis. Quer dizer, isto nunca acaba por parar, e isso é absolutamente negativo para qualquer Governo que pretende dar um sinal de transparência, um sinal de eficácia às pessoas e às famílias. E, portanto, nesse sentido, é de facto um momento complicado para o Governo. André, agradeço-te o contributo que trouxeste a este Fórum TSF, leitura do diretor do Diário Notícias, comentador da TSF para questões de economia. Vamos ao encontro da professora Carla Sarento, nos liga da Albergaria à Velha. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Carla Sarento. Sim, bom dia. Eu sou professora, tive a oportunidade há dias de falar também, de participar no programa que foi acerca da educação, e realmente o que me saltou hoje foi da intervenção do professor, que eu agora não me recordo o nome. Rui Moraes? Sim, do professor Rui Moraes. O que me saltou à vista e foi o facto de ter ficado claro e explícito que realmente as opções vão no sentido de atacar, esvaziar a escola pública e a saúde, nomeadamente, uma vez que foi dito que realmente, e assumido que realmente este novo sistema beneficia as famílias com mais rendimentos e que optem por tirar justamente os filhos da escola pública para a escola privada e que optem por sair do sistema de saúde público para o sistema de saúde privado. O que eu pergunto realmente é que não há dúvidas que estamos a caminhar nesse sentido, se será nesse sentido que os portugueses querem caminhar, se será esse tipo de valores que nós queremos passar às gerações futuras, aos nossos filhos, porque o que assistimos é voltarmos a uma educação para ricos e uma educação para pobres, e uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. E penso que isso ficou de certa forma provado pelas declarações dele e pelo facto de ter dito que realmente é verdade que este novo sistema de IRS vai beneficiar efetivamente quem optar pelo privado. Agradeço o seu contributo. É uma pergunta que é mais política do que técnica, mas tenho uma pergunta técnica para a doutora Paula Franco, consultora da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e que imagino muitos dos nossos ouvintes estejam com essa dúvida. Ora, uma das alterações é na entrega do IRS. Os casais podem entregar o IRS junto ou separado. É fácil dizer qual é que é a melhor solução? Ou há alguma dica para os casais perceberem se devem entregar em separado ou em conjunto? A regra vai ser entregar em separado. Portanto, se não fizer a opção da tributação conjunta, a regra é entregar em separado. Eu não acho que a entrega em separado beneficie a grande parte dos agregados familiares, portanto, das famílias portuguesas. Só beneficia, em regra, grandes rendimentos e em que o casal tenha rendimentos muito diferentes, portanto, um muito elevado e outro mais baixo, no sentido em que se vai buscar com o coeficiente familiar a junção desses rendimentos e baixa consideravelmente o rendimento em conjunto.
Mas, em regra, a tributação conjunta é mais benéfica e, portanto, das simulações que a Ordem tem feito ao longo dos anos e daquilo que, efetivamente, é o entendimento técnico desta separação, o casal, em regra, em conjunto, paga menos impostos do que em separado. Portanto, regra geral... a opção conjunta. A opção conjunta, em princípio, será mais favorável. Na grande maioria dos agregados familiares, sim. Tanto mais favorável quando a diferença entre os ordenados entre os dois elementos do casal for dispar, é isso? Exatamente. Mais um conselho para deixar aos nossos ouvintes o que é essencial nesta fase do campeonato. É que estão já a pensar nas contas do próximo ano. Eu acho que é essencial, mais uma vez, a parte documental, sem dúvida, vamos sempre bater à mesma tecla, não é? Guardar os documentos, juntar os documentos. Acho que tem havido aqui um esforço muito grande da TSF e também da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, por exemplo, com o programa que tem em conjunto o Conselho Fiscal todos os dias, em que dão dicas, e acho que os contribuintes, mais do que nunca, terão que estar muito atentos a estes programas e a isto que as entidades privadas fazem com que a informação chegue ao contribuinte mais do que o Governo. E, portanto, estarem informados. Porque a informação hoje em dia não passará só por profissionais, só pelos contabilistas. Todos nós, contribuintes, contabilistas ou não, temos que saber um bocadinho de fiscalidade e um bocadinho daquilo que nos pode abranger ou não. Brincando com as palavras, o saber não ocupa lugar, mas dá dinheiro. Exatamente. E é uma frase importantíssima. Dá dinheiro, porque se souber mais, pode conseguir pagar menos impostos. Agradeço mais uma vez a Paula Franco, consultora da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a disponibilidade para participar neste Fórum TSF, ajudando-nos aqui a descobrir alguns caminhos no meio desta selva que é a reforma do IRS. Se conclui que o novo sistema é mais justo que o anterior, não faz sentido que as pessoas, pelo menos a um determinado prazo, invoquem a seu favor o sistema anterior. Ou seja, lá estamos a misturar a questão de maior justiça com a questão de pagar ou não pagar menos, que são coisas totalmente diferentes. O IRS sempre foi muito complexo. Uma reforma poderia significar efetivamente uma simplificação que fosse acessível a todos os contribuintes, mas não é o que está subjacente, continua muito complexo, eu diria até ainda mais complexo, não ficou simplificado. Bem, aquilo que nós assistimos nos últimos dias foi um enorme ricochete pela maneira como o Governo decidiu gerir este processo. E aquilo que revela é, de facto, algum atabalhoamento. Estamos aqui, assim, a ter uma visão meramente economicista no funcionamento do sistema e não a reorientação dessa despesa fiscal para a resolução dos problemas do país. Há comboios para tudo. Há comboios para todos. Por vezes é preciso trabalhar de forma...